Vai me encontrar os problemas da sua igreja, resolve para teus santos, teus creditos, teus sacerdotes, nesta noite, Pai Deus, para a vitória da igreja. Senhor, creio, Pai, que essa igreja é uma igreja de Jesus. Eu creio, Pai, que tu vai derramar um milagre nessa semana, na vida da igreja, meu Pai Deus. Abre as portas, Pai amado, para o povo, meu Pai, que está desempregado, nesse lugar, meu Pai, quantas pessoas, Pai querido, já tentou desistir, já tentou parar, mas eu creio, meu Pai, que é na vida deles para esta noite, tem uma solução, meu Pai, nesta noite para eles. Pai querido, tudo que tiver pedido na vida do teu povo, com a vitória, meu Pai, nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, Pai querido, quando José orou, Pai amado, até do céu eu sou fogo consumidor, para derrubar aquelas barreiras que estavam impedindo as bênçãos chegar na vida de Josué. Eu creio, meu Pai, que nesta noite, Pai querido, como a tua igreja está orando, Pai, que tu está jogando por terra todas as barreiras, todas as pedras de respeito, meu Pai, que todas as portas vão se abrir para teu povo, mas nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que através, meu Pai, da nossa oração nesta noite, tu vai abrir o casal, tu vai dar vitória, tu vai entrar, meu Pai, com a solução, promover, meu Pai, tu vai visitar o coração do juiz, dos deputados, tu vai usar para essas pessoas, para que venha abençoar, meu Pai, todos esse lugar, através, meu Pai, dessa oração, eu sei, meu Pai, que tu vai enviar, meu Pai, empresário nessas terras, para abrir filho, meu Pai, para dar emprego para esse povo desse lugar. Ó Senhor, tu sabe, Pai, o que esse povo necessita nesta noite. Senhor, tu sabe, Pai, como esse povo está sofrendo, angustiado, triste, Pai amado. Toca agora, meu Pai, no coração, agora toda angústia, e que tu venha, meu Pai, falar comigo, falar com a tua igreja, através, meu Pai, desta palavra, que tu venha, Pai querido, dá vitória, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, dá vitória à tua igreja, meu Pai, desta noite, como tu deste, Pai, na oração, Pai querido, que tu falaste hoje, que oração é igreja, que oração é prosperidade, que oração é vitória, meu Pai, desta vitória para o teu povo, em nome de Jesus, meu Pai, que todos aqueles que quiserem, meu Pai, parar para o povo, meu Pai, desta terra, Senhor, vai de encontro a eles, Senhor, vai de encontro, meu Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, meu Pai, os hospitais, as cadeias, vai de encontro, meu Pai, aqueles, Pai querido, que estão na rua, que não tem o que comer para mal, vai de encontro, Pai querido, aquelas pessoas, meu Pai, que acham que não tem mais jeito, ó Senhor, faz um milagre, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa essas crianças, abençoa, meu Pai, a vida das crianças, abençoa, Pai, eu sei que o profeta falado, em nome de Jesus, que todo olho grande contra essas crianças, que toda maldição, de ser separado, repreendido, e destruído, meu Pai, Deus, Senhor, do profeta falado, em nome de Jesus, Pai querido, nós agradecemos em nome de Jesus, amém? Eu quero aqui dar só uma palavra, após o Deus colocou no meu coração, louvado seja Deus. Pessoal, irmãos, mais uma vez com a santa paz do Senhor. Esta madrugada estava orando para essa igreja, né? E o Senhor me falava que essa igreja está passando por um grande vento, né? Mas o Senhor vai trabalhar no meio desse vento, né? O Senhor vai trabalhar no meio da tua vida hoje, viu? O Senhor vai entrar com a solução na tua vida, viu? O Senhor falou que a oração alimenta, né? O Senhor falou que vai te saciar nessa oração, viu? O Senhor fala para você nesta noite que Ele vai te mover, né? Vamos prestar atenção nessa palavra maravilhosa, a qual o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Abra suas Bíblias em 1 Samuel 2, né? Vou estar lendo o verso 1 somente, né? Porque Deus já colocou no meu coração nesta madrugada, esta palavra. Amém? 1 Samuel 2, verso 1, amém? Glória a Deus. E fala assim, ó. Então, Ana orou assim: meu coração se enche no Senhor, a minha força se enche no Senhor, amém? Minha Bíblia é um pouco diferente, amém? Poder citar em nome de Jesus. Esta palavra, amado, fala de uma mulher que se chama Ana, né? Ana vivia em constante oração. Ana vivia acreditando que Deus ia mudar a sua história. Mas Ana era uma mulher que perseverou orando e acreditando que Deus ia fazer um milagre sobre a vida dela. E nesta noite, amado, Jesus está falando aqui no coração
que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, né? Quando Ana estava ali orando, acreditando que Deus ia mudar o quadro de Ana, ela alcançou a sua vitória, né? Porque ela não desistia, ela começava a orar, né? Mas ela tinha sua rival chamada Penina, né? Que era perseguidora de Ana, que não queria ver Ana comer, louvado seja Deus, que não queria ver Ana beber, que não queria que Ana tivesse seus filhos, porque Ana era uma mulher estéril, louvado seja Deus, ela tinha um fruto de sangue sanguíneo ali, né? Uma magia estéril que não tinha jeito, né? Por mais que as pessoas achavam que não tinha jeito, né? Louvado seja Deus. Mas Penina, irmão, era uma mulher que andava seguindo Ana. Era uma mulher que queria ver a derrota de Ana. Era uma mulher que queria ver Ana no fundo do poço, né? Mas por 25 anos, Ana ainda acreditou que Deus ia curar ela daquela enfermidade. Né? Nesta noite, amado, presta atenção. Se você permanecer em constante oração, acreditando que Deus vai curar a ferida do teu coração, e o Senhor vai curar todas as hemorragias nesta noite. Jesus fala que nesta noite tudo que fizeram com você, né? Aquela Penina que tentou arrumar até o seu marido Ana, né? Louvado seja Deus, né? Queria acabar com o casamento de Ana, mas às vezes ela chegava para Ana e falava: olha, Ana, louvado seja Deus, né? Eu tenho leite, você não tem. Ela chegava e escrevendo seu próprio seio para Ana, mostrando para Ana que tinha leite materno, né? Louvado seja Deus. E Ana não tinha leite materno, né? Era uma mulher seca, né? Era uma mulher ali que precisava que Deus fizesse um milagre na sua vida, né? Louvado seja Deus. E até ali, ela chegava com seus filhos e falava: olha, Ana não pode te dar uma bênção, né? Ana não pode te dar o que teu coração almeja, né? Mas eu posso te falar pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, que Ele vai te dar uma bênção na tua mão, como deu na mão de Ana. Ana venceu, Ana perseverou, Ana acreditou que Deus ia dar a vitória para ela. Agora presta atenção, por 25 anos, Ana acreditou que Deus ia fazer um milagre sobre a vida dela. O Jesus fala que nesta noite, igreja, Jesus está fazendo um milagre sobre a tua vida. O Senhor fala que vai te dar vitória. O Senhor fala que vai restaurar teu casamento. O Senhor fala que jamais, menina, vai tomar o que Deus te deu. O Senhor fala que a Bíblia fala: o que Deus te deu, ninguém pode roubar. Acredite, não comece a orar, comece a glorificar, acreditando que Deus vai mudar a tua história nesta noite. Agora presta atenção. Agora imagina se Ana não tivesse em constante oração. Imagina se Ana não estivesse acreditando. O que foi que nós falamos nesta noite? Que oração é alimento. Oração, irmão, quando nós se colocamos de joelho, louvado seja Deus. O Senhor se tira do teu ouvido e começa a escutar a nossa súplica. O Senhor começa a escutar você. O Senhor manda o anjo acolher tuas lágrimas, como acolheu aquelas lágrimas daquela mulher, né, que ali tem um sangue de fruto ouvindo para uma pessoa que não tinha cura, né? Por mais das pessoas, essa mulher vai morrer, essa mulher não vai vencer, louvado seja Deus. Mas o Senhor falou para ela: olha, Ana, nessa madrugada eu estou indo de encontro a você, eu estou te curando dessa hemorragia externa. E começou a dar vitória para Ana, e aquelas pessoas que estavam do lado de Ana não conseguiam ver Ana, porque Jesus começou a operar milagre na vida dela. E nesta noite, igreja, Jesus fala que vai operar o milagre sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Nesta noite, igreja, Jesus fala que vai derramar as prosperidades, as bênçãos sobre a tua vida. Jesus fala para você, amado, nesta noite, que do meu fundo seco, que do meu outro seco, o Senhor vai fazer jorrar. Aleluia, Senhor, aleluia. Jesus fala que nesta noite, amado, Ele está visitando meu fundo hoje. Ele está visitando o mundo para dar vitória. O Senhor fala que aquela eternidade que você tem, oh, aleluia, louvado seja Deus, né? Até aquela dor é quando a mulher vai urinar, aquela dor que não aguenta mais. O Senhor está vinculando nesta noite através dessa palavra. Agora é interessante que quando eu estava ali se prostrando ao Senhor, acreditando que Deus ia mudar a história de Ana, e Jesus mudou a história de Ana, né? Louvado seja Deus, e deu seu filho Samuel para Ana. Louvado seja Deus, que foi um grande profeta na terra. Você sabe que Ana teve seu filho, aleluia, chamado Samuel, né? E mais às vezes as pessoas têm que falar: tu não vai dar fruto, tu não vai vencer, tu não vai prosperar, porque tu és seco, tu não vai
vencer aquele casamento e já está acabado. Porque os parentes não vão lugar nenhum. Você não vai conseguir sorrir. Mas Jesus nesta noite, quando Jesus fala de curar, né, com 25 anos de Jesus curando daquelas bolas externas, que você analisar a Penina é seguidora da Ana, né? Quantas pessoas se perseguem aqui na terra? Quantas pessoas falam que você não vai prosperar? Quantas pessoas falam que você não vai ter o seu filho da bênção? Mas Jesus fala que é com você até ocultando nesta noite. O Senhor fala que Ele tem prometido nesta noite. Ninguém vai roubar o sonho que Deus te prometeu. O Senhor vai cumprir com tudo se você estiver em constante oração. Jesus vai resolver o teu problema nesta noite. Jesus vai resolver a tua causa. Porque Deus está visitando você na madrugada. O Senhor tem falado contigo. Faz assim, mulher, que eu vou te abençoar. Eu vou fazer teus inimigos pior para ti nesta terra. Não pensa que eu te esqueci. Não pensa que eu esqueci teus filhos. Não pensa que eu te esqueci teu marido. Não pensa que eu esqueci teu esposo. Não pensa que eu esqueci meus parentes hospitais. Eu vou fazer uma aliança. Eu vou derramar a cura sobre a tua vida nesta noite. Tu vais orar, leite. Oh, Deus da nossa casa. E quantos falou que Ana não vai vencer? Por essa palavra. Agora, mais interessante, Ana, né, louvado seja Deus, ela acreditou em Jesus e ela passou um milagre na vida dela. E ela não sabia aquele filho Samuel para ela. O Senhor deu vários filhos para Ana. E Penina ficou só com ele. Agora imagina o tamanho da bênção que Deus tem para entregar nas tuas mãos nesta noite. Imagina o tamanho da bênção que Deus tem para entregar nas tuas mãos. Acabou assim, não acredito que a bênção está dentro da tua mão. Imagina o tanto de bênção que ela recebeu na sua vida. Ela recebeu a sua cura, ela recebeu a sua prosperidade, a sua alegria sobre o seu coração. E aquela rival menina ainda terminou fazendo parte de Ana. É por isso que Deus fala que muitos vai ter o prazer nesta terra, porque Deus é com você, só espera por vocês. Glória a Deus, esse problema que tem que argumentar, esse problema que tem que tirar de matar tua esposa, tirar você da presença de Deus, esse problema não é nada, o Senhor faz assim, ó, e muda a tua história. Quando Deus quer mudar a história da igreja, presta atenção, não precisa fazer outra coisa, é só orar como Ana orou. E o Senhor Todo-Poderoso, presta atenção, Ele não levanta nem de cima do trono. Eu mando um anjo para curar você nesta noite. Eu mando um anjo para saciar tua sede, para curar teu espírito, para trazer união no teu casamento, restaurar teus carentes. Aqueles que estão nas drogas, o Senhor vai fazer assim, ó, vai arrancar das drogas da bebida. Porque Jesus está na vida de Ele, está sendo na tua vida nessa noite. O Senhor fala que ninguém vai parar você. Porque os projetos que Deus tinha na vida dele era grande. E o Senhor fala para você, ai que Penina que vai perseguindo você. Porque se você estiver orando, você, Senhor, fala pra cá, você vai ser curado. E a Bíblia fala igual que as bênçãos, presta atenção, para um acontece agora. Porque a Bíblia fala que tem coisa que é só Jesus que faz. Mas nós só alcançamos a vitória quando nós estamos orando. Quando nós estamos em constante oração, acreditando que Deus vai mudar a nossa história. O Senhor fala, irmão, presta atenção, toda a palavra que eu trago em Jeremias é palavra de humildade, de descer a casa do oleiro. Quanto mais você deixa a casa do oleiro, é o quê? Oração, está encostando oração. O Senhor fala, olha, mulher, te abriga nesta noite, que eu vou te curar de toda a dor ferida. Tudo aquilo que está te sofocando, te pedindo você ser abençoada, ser curado nesse lugar, receba a cura sobre a tua vida, receba a alegria sobre o teu coração nesta noite. Agora imagina o tanto de felicidade que Ana alcançou. Imagina o tanto
de alegria que Ana prosperou. Louvado seja Deus. O Senhor, irmão, por 25 anos, ela esperou para receber a sua bênção. E nesta noite, amado, o Senhor fala que vai derramar a tua bênção, a tua cura. Tu não sabe o tamanho da tua vitória nesta noite. Porque Jesus escolheu Ana dentro do peito da sua mãe. E Jesus fala que também escolheu você nesta noite para que você venha, aleluia, louvado seja Deus, governar essa terra. Se você vê a Ana como uma mulher vencedora, mas Ana vigiava com tudo, presta atenção. Ana vigiava até com o seu casamento. Ana não dava brecha, ela ficava por ali, aqui ninguém vai entrar no meio da minha família. Aqui ninguém vai entrar no meio dos meus filhos. E mais às vezes Deus tem falado, mulher, fecha as brechas. Para que o inimigo não venha roubar a tua bênção, não venha roubar a tua paz. Porque Jesus sabia o estado da tua vitória. Agora, presta atenção, imagina se Ana não tivesse acreditado na oração que ela fez. E quantas vezes Deus tem falado para mim e para você, vamos orar para que nós venha vencer. Vamos orar para que venha chegar a nossa vitória. Sabe por quê? Porque muitas vezes a tua bênção está bem pertinho de você, mas você não está vencendo a casa do oleiro. Você não está orando, você não está clamando no meio da tempestade. E o Senhor fala que há tempo de crente se calar para receber a vitória. Tem momento, irmão, que eu nem oro, eu fico só pensando que Deus me dá a vitória. Tem momento que a gente ora em espírito. E quando nós oramos em espírito, o adversário não pode tratar a nossa vitória. Quando nós começamos a falar, o adversário olha tudo. E você não recebe a sua vitória. O seu pai, irmão, quando Jesus visitou Ana para curar ela daquela hemorragia, e ela não saiu contando para a menina. Ela não saiu contando para o vizinho da esquerda, da direita, que ia receber uma cura, que ia receber uma bênção. E quando Jesus fala de cura, de bênção, irmão, presta atenção. Muitos até se falam que você não vai prosperar, que você não vai ser feliz nesta terra, que você não vai chegar em lugar algum, que você não vai ser curado, que você não vai ser libertado. Mas Jesus fala que hoje está te libertando nesta noite para te dar vitória. Fala do teu irmão, para que ele não tenha nada impossível que ele não possa fazer na tua vida nesta noite. Agora presta atenção. Deus deu seu filho Samuel para Ana, um grande profeta, um homem de Deus, né? Que ali era o homem que ungia os discípulos de Jesus. Né? Quando Jesus tocava no coração de Samuel, olha, vai até Zaqueu, vai até Elias. Né? Agora você já imagina o tanto de bênção que Ana começou a prosperar com seu filho profeta. Aponta o dedo para o teu irmão e fala assim, olha, irmão, o meu filho vai ser profeta. Aponta o dedo para o teu irmão. Olha, irmão, meu filho vai ser pregador. Eu sabia, Deus que eu sabia de vocês hoje. Aponta o dedo para o teu irmão. Olha, irmão. Deus vai mudar a tua história. Não pense que tudo está gravado sobre a tua vida. Porque Jesus já mandou hoje, nesta noite, para te ajudar. O Senhor fala que nesta noite, tudo que tivesse pedido na tua vida, o anjo está indo te dar vitória. Sabe aquela barreira? Eu confesso, irmão, que quando Ana, louvado seja Deus, ia fazer qualquer coisa menina, segurava até o braço de Ana, puxando Ana para trás para não ir avante para receber a sua vitória. E quando nós temos, irmão, presta atenção. Deus te convida para você lugar para te dar vitória e as pessoas têm segurado no teu braço. Você não vai receber a vitória. O Senhor fala que nesta noite, como é que é, irmã? Brenda, o Senhor vai ter vitória, deu vitória para a Brenda, viu? Tu vai tocar o nome de vitória.
o aniversário romano você vai devolver, viu? Creia, Deus vai te encher teu coração de alegria. O Senhor fala assim, desta noite Ele está dando um alivio no teu coração. Olha, só Deus sabe da forma que tu entrou nesse lugar. Oh, subiu! Meu Deus. Tu entraste nesse lugar, presta atenção. Diga graças a Deus. Tu entraste nesse lugar. Oh, subiu! Querendo parar de existir. A fé de viver. Oh, subiu! Mas Deus fala, eu sou contigo. Eu vou te ajudar. Eu vou colocar uma mesa no deserto na presença do teu Deus. Menina vai ter que aplaudir você, viu? O Senhor fala para ti, mulher, do teu ele cuida. Viu? Não te preocupa com a tua casa, viu? Ele vai te dar uma grande vitória. O Senhor vai fazer um movimento da tua casa no meio dos teus. O Senhor vai calar e atentar e saber com o seu Deus. Eu vou mudar a tua história hoje. Aleluia. Viu? Mas vou morar como Ana orou. Quem que está orando aqui, levanta a mão. Quem está vigiando, levanta a mão. Quem é que está meditando, levanta a mão. Quem crê que recebeu a bênção, levanta a mão. E o Senhor fala ao meu coração para você, irmão, também, viu? Ele está assinando teus papéis. Ele está assinando os papéis para uma caneta de ouro. Tu vai cantar o hino da vitória, viu? Menina vai ter que te aplaudir, ó. Mas não acredito que essa irmã recebeu a vitória. Quantos creem que Deus está te dando vitória hoje? Presta atenção. É tudo que brilha que é ouro. É tudo que brilha que é ouro. É tudo que pula que é vitória. Mas eu não preciso nessa semana que a tua vitória vai chegar nas tuas mãos. Essa semana agora, quando a providência de Deus vai te dar vitória também e para Deus também. Aqui não tem profeta de Baal, Deus cumpre. Só como posso, acredita nessa palavra. Se você analisar, presta atenção, só mais um pouquinho nessa palavra. Penina, ele vai até tomar uma marido de Ana. Olha para ele, que mulher desaforada. Ah, não, Ana não está aqui, eu dou. Né? Vou seduzir Maridiana, né? Mostrando os frutos que eu estou dando. E às vezes, irmão, presta atenção. A igreja de ser, às vezes, também até grave com Jesus, né? E só fica numa bênção só. Não vem mais bênção, né? Às vezes Deus tem que escancarar o céu e derramar as bênçãos, como derramou na vida de Ana. Né? E Penina ficou só com o filho só, ela teve um monte. Glória a Deus. O Senhor fala que filho é bênção. Filho é prosperidade. Viu? Quando fala da árvore seca, ela tem que ser cortada e lançada no fogo consumidor. A árvore que dá fruto é abençoada. Viu? O Senhor está te abençoando, curando a tua ferida, vem momento. Tem momento que não aguenta mais, olha, está difícil. Está difícil. Mas não há dificuldade que Jesus não possa remover e dar vitória. Né? Quando a gente, irmãos, olha, irmão, a Bíblia fala que há daquele que blasfemar contra a Bíblia dos profetas. E o Senhor faz a prova, glória. Acredite que Deus está mudando a sua história.
Viu? Tudo que é teu, Deus vai mandar e devolver. Fica tranquilo. Não vai atrás, só ora. Fica indo atrás, se lamenta, né? Vai falando, não volta pra Deus. Não é assim? Volta, né? Vamos voltar, não é verdade? Né? Não é assim? Não fica com vergonha, não, que esse vergonha não entra no reino de Deus. Deus quer te dar vitória hoje. Né? E o Senhor fala para você, aquieta seu coração, deixa que eu vou trabalhar. Quando tu passar, não ir mais atrás e falar para ele, volta, ele vai voltar. Você crê? Já voltou? Você parou de falar? Você lembra que você veio aqui uma vez e Deus falou com você? Ó, que bênção. Deus falou que ia te dar de volta, lembra? Glória a Deus. Falei isso para você abrir tua boca, viu? Eu falei para você abrir tua boca, para você falar. Que as pessoas têm que ver o que Deus faz na vida da pessoa. Aleluia. Eu não sei quando foi quando te bateu o profeta dizendo na tua vida que ele ia voltar, lembra? Não é verdade? E Deus te deu de volta. Por isso que Deus faz uma forma na situação, abrir a boca. Para a igreja ouvir, para a igreja confiar no Senhor. E Deus muda a história. Viu? Agora faz assim, ó. Cuida. Se xingava, não xinga mais. Se batia, não bate mais. Porque a sua vitória é grande. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. A irmã chegou a bater com ele por causa daquele pão de macarrão, não viu? Rola massa, quem é daquele pau que faz pizza, né? Ele já bateu, né? Meu Deus, né? Vai bater lá não, viu, irmão? Né? O irmão foi para ele, bata nele com a flor, mas sem espinho, tá? Vai receber a vitória, amém? Ela não zerou o que Deus deu para ela. Se você zelar, você recebe a vitória. Deus está vivo para te dar a tua vitória hoje. Amém? Quantos creem que Deus vai mudar a tua situação? Dá um glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu aprendi, irmão? Que Deus dá vitória no nosso glória. Cada glória vai receber a vitória. Eu vou ver você aqui, ó, cantando o hino da vitória e falando, o Senhor é comigo. Agora imagina se Ana tivesse desistido dos sonhos, dos projetos que Deus criou na vida dela. Será que ela ia conseguir prosperar? Será que ela ia ser curada? Ana foi curada então, através da súplica dela, através da oração. Então Deus está me dando vitória nesta noite. Amém? Quantos creem que Deus está te abençoando nesta noite? Quantos creem que Deus está entrando uma solução, mudando teu quadro nesta noite? Quantos creem que Deus está segurando pela tua mão e deixa de ter vitória nesta noite? Quantos creem que Jesus está abrindo as portas para você de Deus nesta noite? Quantos creem que Jesus está abrindo a porta da prisão para tirar o pecado lá dentro? Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus, que Deus é contigo, Ele vai te abençoar e vai te encher com porção derramada do Espírito Santo. O que curou Ana foi ela orar e desceu a porção do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Ana, viu? E está descendo sobre a tua vida hoje. Todos creem que Deus está te dando vitória. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar, vamos ficar de pé. A igreja, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui, Pai querido. Pelo teu sangue no cordeiro amado, livra aí o nome sanguinário. Nome violento, meu Pai do ladrão, meu Pai do invejoso, meu Pai que teu sangue é poderoso, palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Pai querido, nesta noite. Cobre com teu sangue, meu Pai, fortalece ele, meu Pai, na tua direção. O Espírito Santo, meu Pai, teu sangue é poderoso, palavra. Como tu fosse, meu Pai, na vida de Abraão, meu Pai, na vida de José. A vitória, Pai, meu Pai, pelo sangue do cordeiro, palavra. Visita a casa dele, meu Pai, visita o coração dele. Meu Pai, meu Pai, toda a força
queima toda obra de macumbaria e feitiçaria, que for oração contra toda cobiça, toda inveja, que for levando contra a vida dele, mas que seja dela, repreendido pelo sangue do cordeiro barrado, coloca no uma mesa no deserto, dá presença no lado dos inimigos dele, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que Deus, toca meu coração, a bola do pé, para o meu coração, arrancando, meu Pai, toda a tristeza, em nome de Jesus, meu Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, fortalecido na tua direção do Espírito Santo. Arranca teu orgulho nesta noite, dá vitória para o teu servo, para que toda depressão que seja repreendido pelo sangue do cordeiro. Em nome de Jesus. Está abençoado, em nome de Jesus. Esse voltará a responderei. Darei por ele na dúvida. Agora que dá um abraço, você vai olhar dos contos, viu? O seu vai olhar que é teu de volta, amém? Um abraço. Pai amado. Só uma boa salva de palmas aí, mas não precisa. Você vai tirar tudo de volta aqui, viu? Não acabou não, não acabou nada não, viu? O sonho de Deus está com você, vai te dar vitória, Senhor, viu? Sai daqui abençoado em nome de Jesus, amém, irmão? O Senhor vai mudar a tua história, viu? Eu não vi mais o irmão, não vem mais na igreja. Creio que Deus vai te abençoar. Eu estou trabalhando aí no meu lugar. É, né? Mas Deus vai te restaurar, você crê? Viu? Eu creio. Viu? O Senhor é contigo nesta noite. Mas Deus já te abençoou, você crê? Você crê? Tu já está abençoado por Jesus, viu? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas de Deus. Glória a Deus. Você vai te abençoado em nome de Jesus, amém? Tá bom? Eu vou te abençoar. Vem para trabalhar e Deus vai derramar uma prosperidade sobre a tua vida, amém? Tá bom? Mas Deus vai fazer um mover, Deus vai dar vitória para ele. Ele passou lá fora, sentiu que a palavra chama, irmão. A palavra chama. Amém? A palavra chama. Viu? Filho, eu te amo. Oh, sou andando pra cá. Zé, viu? Como é o nome dele? Dimas. Imagina o da prisão, né? Lá do lado de Jesus, é pregado, né? Sabe, o Dimas estava ali, né? Senhor, tem misericórdia, né? E o Senhor falou, então hoje tu estarás comigo no paraíso, né? Glória a Deus, né? Deus vai dar vitória por Dimas. Traz ele aqui também, convida ele, né? Vai orando que Deus vai te dar vitória, amém? O Senhor é com vocês, viu? Viu? Vamos orar, ora que eu creio que Deus vai levantar uma pessoa para cuidar das crianças. Né, para ensinar o louvor para ser louvar, com a organização, tudo bonitinho, né? E Deus vai começar a derramar prosperidade sobre a tua vida. Ora que entrega teus caminhos a Jesus. Né? O Senhor fala para tu orar, entregar teus caminhos a Jesus. Mas quando você vir cuidar das crianças, não quer levantar um pouco a tua vida. Viu? Porque Deus quer levantar mulheres guerreiras como Ana foi. Ana guerreou e venceu. Né? Prepara diante de Jesus. Dá bom testemunho, anda direito na rua, deve deixar quem está acusando, está acusando o acusamento. Quando Deus tem um plano para dar vitória, acusador, acusa. Viu? Vai sua vitória grande em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e creia que sai daqui abençoado, viu? Isso prepara, viu? Filho? Não, porque menina, se prepara, vai vir uma. Vai não? Se prepara, viu? Vai ser para mim, vai tocar a vida. Ela não quer, mas Deus pode. Irmão, eu tive 5 filhos, eu não queria. E a mulher foi jogando um, foi jogando outro, né? Sem querer. Tomando remédio da mulher, mas né, quando Deus entrega, manda mesmo, não tem remédio. É como Deus nossa bênção, não tem nada para entender, irmão. Creio que Deus está te abençoando hoje, viu? E está abrindo as portas também, te dando vitória hoje, viu? Creio que aquilo que Deus te falou, Deus vai cumprir na tua vida, viu? Ele vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, a igreja está terminando, né? E creio que sai daqui abençoado.
Ninguém entendeu que Ana orou e só recebeu a sua cura com 25 anos. Quem entendeu? Só glória a Deus. Tem bênção que assim também é hora para mim. Mas quando vem a bênção, vem tão gostoso. Né? Vem tão gostoso uma bênção quando que nem agora foi embora, não é mais, né? O amor é mais forte, né? Já sabe compreender, não toca no marido, o marido não toca, ali com agressão, palavrão, já passa a zelar. E prepare, meu irmão, quando vir, ela vai vir todo dia uma criança, viu? Vai vir um bebê da tua mão. O Senhor vai ficar um bebê, não é nada. O Senhor fala, meu Deus, fala aí, essa ajuda que eu peguei me perdoa. Eu não sou miserável que eu tinha. O Senhor vai mudar a tua história, meu amigo. Vai mudar, porque Deus mudou grande vai mudar a sua também. Viu? Você vai dar aqui abençoado, viu? Se prepare, irmão, vai chegando uma bênção pra irmã, viu? Vai chegando uma bênção, viu? Tu vai se alegrar muito com a bênção, viu? Se prepare, a igreja de Deus está preparando, viu, meu filho? Deus está preparando. Olha, Deus tem uma porta de tempo grande para ti também, viu? O Senhor vai abrir essa porta, Deus. Deus se prepara, já olha que Deus vai renovar a tua rota, Deus vai te dar vitória, viu? O Senhor me mostrando aqui, presta atenção. O Senhor me mostrando que levantando essa moça de rosa aqui, ó, para cuidar das crianças, viu? E quando eu falo, é tiro quieta, viu? Porque não é o que fala Jesus. Mas anda na posição de Deus ali, ó. Tá bom? Não anda na roda dos carnecedores. Amém. Dos acusadores, em nome de Jesus, amém? Porque Deus quer ficar uma grande vitória, viu? E o Senhor fala que não esqueceu você, puxa. Você aguarda a providência de Deus na tua vida, viu? Não pense que Deus te esqueceu, não. Vocês vão uma tão bonita aqui. Né? Quando eu lembro da última vez que eu vim aqui, já estou terminando. Era lá naquele salãozinho pequenininho lá. Bem pequenininho lá. Essas meninas cantavam tão bonito, né? E se afastaram tudo da presença de Deus, né? Vamos acreditar, Deus vai mudar a história de vocês. O Senhor tem pressa de vocês. O inimigo está furioso com o povo desse lugar, né? Aquela batida lá que teve ontem, o cara morreu na hora, não sei se era um homem, era mulher, morreu na hora. O carro abraçou o poste. Entendeu? Quantas vidas o inimigo quer destruir? Vamos se apegar com Jesus que Deus livre a gente de dar vitória para os filhos, viu? O inimigo está tão furioso que ele falou que você vai pegar. Oh, meu Deus, mas por quê? Cheio de gente fala, meu Deus, só tem só os olhos brilhar. Só vi só os olhos brilhar. Eu me tomando poder que eu não sei se eu tenho se eu flutuei no chão, eu sei que eu não me sentia no chão, né? Mas Deus deu vitória para aquela igreja. Amém. Uma mulher lá falou, olha, pelo amor de Deus, você vai voltar aqui. Eu creio, Jesus abençoe. Você vai voltar aqui porque Deus falou comigo. E Deus tem uma vitória para te dar. Aleluia. A tua vitória está chegando. A tua vitória é a minha vitória. Quem crê que a tua vitória é a minha vitória? Em nome de Jesus, irmão, te abençoe pelo sangue do Cordeiro, viu? Deus vai mudar. Nossa, Deus vai preparar uma coisa boa para ti, viu? Eu estou vendo aqui em cima, olha presta atenção, para terminar. Estou vendo o Senhor dando um golpe novo, restaurando na casa de alguém. Estou vendo um velhinho. Senta a placa, Deus vai dar um fogão novo. Quem crê? Quem está com fogão velhinho aqui? Tem alguém que tem fogão velhinho? Acenda, vem, vai estar já de pouco o fogão a outra. Deus vai te dar um fogão novo. Viu? Esse fogo demora para cozinhar a comida. Cadê você? Levanta a mão, não fica triste não. Levanta a mão, porque vai dar um fogão novo. Mas eu não sou mulher de ficar na beira do fogão. Hoje não quer ficar na beira do fogão, né, meu amigo? Meu Deus, né? Nasci para ficar em beira de fogão. Deus fala, irmão. Nasci para ficar em beira de fogão. Lembra quando você não tinha nada lá na frente? Lembra?
você não tinha nada. Agora tem um fogão lá na tua casa bom. Não chama cara a fazer comida para você não. Deus vai dar vitória. E muitas vezes as mulheres estão perdendo o marido por causa disso. Porque está reclamando do fogão que tem em casa. Aí eu sou mulher para ficar querendo fogão não. Né? E a pancada come, né? A coisa assim, né? O xinga-xinga, né? Lembra de onde você saiu, de onde você estava? Lembra que Deus vai te dar vitória. Às vezes não é só que você está xingando, às vezes o seu marido entenda bem. Porque ele está vendo você reclamando que não quer nem fazer comida mais com o marido. Ah, não aguento mais lavar roupa, não. Olha o que ele está falando. A minha zona está doendo. Imagina aquelas mulheres quando eram no tempo da festa. Pegava a roupa e pá, na perna. Pá, e saía sujeira. Já fez isso, Cozinha? Lavou muita roupa na festa? Aqui tem uma festa de Deus, irmão. Ô, Senhor! O Senhor vai dar vitória. Quem falou que Deus dá para você? O fogão, a panela, né? Aí presta atenção para terminar. Interessante que aquele povo do interior, né? A sua mãe cozinhava no fogãozinho de lenha, era as panelas de barro, e era todo mundo feliz. Hoje você tem panela com tampa de vidro, tem fogão novo, tem uma cama para dormir boa, tem um sofá, tem uma tela plasma na tua casa, e você está reclamando ainda. Deixa Deus dar vitória. E mais às vezes o casamento está se acabando por causa de coisas materiais. O casamento está acabando por causa de coisas materiais. Eu não aguento aquela televisãozinha velha, que é uma nova. Deixa Deus preparar. Que Deus vai te dar vitória. Agora imagina quanta roupa ela lavava na pedra. Hã? Ela lavava a roupa na pedra e estava na beira do rio. Senhor, eu preciso ser curada. Vai chegar. Vai chegar. Teu sofá novo vai chegar. Eu vejo pessoas aqui, Deus vai preparar sofá aqui, ó. Aqui não, na sua casa. Quem já viu aquele sofá bonito assim, ó? Eu creio que na minha casa eu vou ver. Daqueles que vem assim e faz assim, me canta aqui, me canta. Eu gosto de luxo também, viu? Mas eu espero a minha vez. Eu sou para aprender com o meu melhor desta terra, viu? O melhor desta terra. Quando for pedir, eu quero um negócio pequenininho, porque Deus não é miserável. Essa coisa grande, Senhor, eu quero uma coisa grande. Quando for pedir para Deus, peça um carrão, peça uma casa grande que Deus vai te dar. Não peça barraco e favela. Não acha só um pedacinho daquilo, não. O Senhor tem coisa grande para dar para vocês. O Senhor fala que tem um tesouro escondido nesse lugar para te dar. Eu estou pedindo que dá conta para lá. Meu carro quer um carro grande, em nome de Jesus. Para carregar meus irmãos também.